Bem-vindos, vamos atualizar aí a nossa análise do Banco BMG, BMG B4. Vamos ver o que a gente pode esperar para as próximas semanas, se vale a pena ou não aí continuar comprado, tá? Ou até comprar, vamos ver preço-alvo, vamos dar uma olhadinha aí o que tem de mais importante, beleza? Antes vamos dar uma olhada rápida aqui nos fundamentos. Valor 2,39, valorização nos últimos 12 meses 3%. Dividendos nos últimos 12 meses 16,12%. Então, pagou aí bastante dividendos nos últimos 12 meses. Preço sobre valor patrimonial 0,34. Então aí nessa conta está muito barato, tá? Por essa métrica. Preço sobre o lucro 10,81, bem dentro da média, tá? Realmente o preço sobre valor patrimonial que está bem abaixo, tá? Tá bem descontado. Questões aqui de lucro, a gente teve de 2029 até 2022 uma queda no lucro bem consistente, digamos assim, né? Consistentemente negativo. E a partir desse ano, aparentemente, a gente deve ter um resultado melhor que ano passado, tá? Então pode ser aí que esteja chegando o fim dessa curva negativa. Na parte contábil aqui não tem dívidas, então passamos adiante. Vamos para o gráfico aqui então, que é o que nos interessa mais. A gente já pega aqui o semanal, a gente já consegue destacar regiões importantes do gráfico, tá? Vamos botar aqui ó, uma linha nesse topo aqui dos 2,79 e vamos botar uma linha aqui nesse fundo nos R$ 2, tá? Por quê? Tá aqui 2,79 é justamente aqui, ó, esses topos, aqui, ó, todos na mesma região, e a gente teve esse falso rompimento aqui, gerando justamente esse bull trap aqui, tá? Então, é uma região muito importante do gráfico, e assim também a gente tem, no mesmo caso, o fundo, justamente porque a gente tem o valor de R$ 2, que é um valor redondo, né, psicológico forte, tá? E a gente tem todo esse fundo de acumulação justamente nessa região, e os R$ 2 aqui é praticamente o limite dessa zona para baixo, tá? Então isso aqui já se torna uma zona de suporte fortíssima. Passando agora para o diário, a gente já consegue ver também um gap que a gente deixou em aberto aqui entre 2,57 e 2,62. E aqui a gente tem uma tentativa de formação de pivô de alta. Tá? Onde a gente tem um fundo aqui em 2,32, a gente tem praticamente aí um fundo duplo, onde a gente perdeu aqui, a gente fez esse candle aqui, né? E ontem a gente rompeu essa região para cima. Então a gente tem aí um forte candidato a pivô, tá? Por enquanto, parecendo apenas um pivô corretivo. Tá? Agora a gente vai fazer projeções, mas aparentemente ele parece aí realmente só um pivô corretivo, porque a gente consegue ver aqui, ó, que tem pouquíssimo interesse comprador nessa região. Tá? Não teve aí nenhuma grande absorção. Se a gente for olhar no diário aqui também, vamos dar uma ajustada no indicador aqui, a gente consegue ver que justamente a gente está praticamente sem nenhuma zona de suporte relevante nessa região, tá? A gente tem esses topos aqui que estão realmente na volta aqui dos 2,32, mas não tem nenhuma zona de liquidez aqui, tá? O volume de negociação maior tá todo aqui embaixo na casa dos R$ 2. Tá? Então, o que a gente pode projetar de alvos para as ações do BMG, pensando aí no cenário de alta? Tá? A gente tem aqui, ó, como primeiro objetivo, caso a gente reverta nessa região, seria fechar esse gap aqui, tá? Na região dos 2,60 e depois voltar a essa região aqui dos 2,80, que seria justamente a armadilha desse fundo, desse falso rompimento aqui, tá? Então o preço rompeu, desrompeu, voltaria para validar essa região para depois voltar a cair. Tá, então esse aqui no cenário de alta, por enquanto eu trabalharia só com esse cenário. E mesmo assim, esse pivô aqui não tá nada confiável. Tá? Ele pode simplesmente no dia de hoje já falhar. Porque como a gente tem pouca gente defendendo essa região, ele pode simplesmente voltar a cair.
tá? Embora a bolsa esteja dando alguns sinais aí que a gente vai dar pelo menos um respiro, eu ficaria atento justamente nesse cenário, porque ele ainda é possível, tá? Pensando em compras a longo prazo aqui, tá? Eu não imagino a ação se recuperando, pelo menos por enquanto. Eu imagino que a gente deva ter um movimento corretivo um pouco maior. Agora a gente vai fazer a projeção justamente dos alvos de baixa, mas eles seguem praticamente os mesmos alvos que a gente já tinha trabalhado antes, tá? Então eu até fiz aqui essa projeçãozinha para a gente ver, tá? A gente está em zona de suporte realmente aqui por mais uma indicação. Então abaixo dessa zona a gente já pode iniciar um novo movimento corretivo que jogaria a gente direto para casa dos R$ 2, tá? Mas eu não imagino esse movimento acontecendo por enquanto, pela leitura atual. Embora a gente tenha pouco interesse comprador nessa região, o cenário mais provável é a gente fazer esse pullback aqui, tá? Agora pensando no cenário de baixa, a gente voltaria aqui, vamos voltar para o semanal que fica mais fácil, tá? A gente consegue ver, ajustando aqui o nosso indicador de novo, tá? A gente vê que a gente tem no semanal um pouco de volume aqui, eu vou dar até um zoom para ficar mais fácil, tá? Por isso que é importante também te dar uma olhada no semanal. Ó, a gente está preso aqui, ó, nessa acumulação aqui. Então a gente tem aí mais um indício que a gente pode justamente estar formando esse pullback. Mas após esse movimento, eu acredito que a gente fez, pensando no longo prazo, um padrão de rejeição de baixa, tá? Onde a gente fez um forte movimento para baixo e o preço devolveu para cima, rompendo o topo anterior, tá? Então eu acredito aí que seja esse padrão de rejeição. E agora a gente deve estar formando uma onda corretiva complexa, onde a gente iria fazer um pullback aqui dessa região que a gente está agora, para depois fazer o nosso movimento corretivo final de longo prazo lá na casa dos R$ 2, tá? Então, para mim, procurar compras, por enquanto, pensando no longo prazo para as ações do Banco BMG, tá? Só vale a pena, para mim, na minha leitura, lá na casa dos dois, quando ele construiria esse pivô corretivo aqui para baixo, e a gente buscaria justamente o sinal de absorção nessa região dos dois. Até lá, eu fico de fora, aguardando algum outro sinal mais confiável. Caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, aí a gente reavalia. Mas por enquanto, o cenário mais provável é esse. Beleza, pessoal? Essa é a análise então do Banco BMG. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram que dê uma olhada, você já sabe. Deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!